Boa tarde, chegou a sexta-feira e o NT Sul fecha esta semana com chave de ouro e atualiza você com as principais notícias do dia. Participe com a gente, facebook.com/TV Cachoeira. Falta de chuva preocupa agricultores, safra de soja começa com prejuízo. São anos que a gente vem pegando bom, né? E daí quando pega um ano assim, a gente dói na pele e no bolso, né? Você vai ver como foi a sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul ontem. Projeto que concede 13º aos vereadores ficou para segunda-feira. Legislativo aprovou turno único para os funcionários da Prefeitura e parcelamento de 5 milhões com o FAPS. Sindicalistas fazem greve de fome contra a reforma da Previdência. 10 pessoas ligadas a movimentos sociais vão passar no mínimo 48 horas tomando apenas água, em protesto contra a reforma da Previdência. E apresentamos hoje a entrevista com o pré-candidato ao governo do estado. A jornalista Thelma Tomás conversa com o representante do Partido Novo, Matheus Bandeira. O NT Sul começa agora. E a gente abre o NT Sul desta sexta-feira, com uma boa notícia para quem cuida de ter produtos saudáveis na mesa. O índice de alimentos contaminados por agrotóxicos comercializados na Ceasa do Rio Grande do Sul caiu de 35% em 2016 para 11,5% este ano. Segundo o levantamento parcial divulgado hoje, das 73 amostras que já foram analisadas, 8 foram consideradas inadequadas. 7 produtores estavam usando produtos não autorizados para as culturas que estavam produzindo. Eu quero deixar bem tranquilo o consumidor em casa que o grande problema no Brasil sempre foi NA, não autorizado. Quando ele ouve produtos proibidos, essa não é a nomenclatura correta. É NA, é o que vem lá no laudo dos laboratórios, que é o que está estipulado pela Anvisa. Um produto proibido é uma coisa, não autorizado é outra. Ele é autorizado para uma cultura, não pode usar em outra. E por problemas de legislação, por não ter opção, o produtor usava produtos de uma cultura em outra, né? Um produtor de morango foi suspenso por 1 ano porque usava um agrotóxico proibido. Para cumprir um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, a Ceasa também organizou cursos de formação de agricultores, que vão ser obrigatórios a partir do ano que vem. Outras 160 amostras de alimentos estão sendo analisadas por 2 laboratórios, o Central do Estado e um particular. A seca está castigando as lavouras de soja de Cachoeira do Sul. Nos meses de novembro e dezembro, o índice pluviométrico foi de 61 milímetros. A média dos últimos anos, registrada na estação meteorológica localizada em Três Vendas, interior do município, foi de 120 milímetros, o dobro do que tivemos até agora. O replantio deve ser a saída para que 43.200 hectares produzam o esperado, segundo a Emater. São anos que a gente vem pegando bom, né? E daí quando pega um ano assim, a gente dói na pele e no bolso, né? A angústia de um produtor rural que há 8 anos deixou de cultivar legumes para apostar todas as fichas na sojicultura, na localidade de Enforcados, interior de Cachoeira do Sul. Os últimos anos, segundo ele, tinham chuvas dentro da média esperada. Cerca de 120 milímetros na soma dos meses de novembro e dezembro, segundo o extensionista da Emater. Até ocorreram algumas chuvas esparsas, mas não atingindo a maioria da nossa região. E essas lavouras implantadas, então, estão com uma germinação ainda em fase de germinação, com plantas emergidas, e que provavelmente isso terá consequências depois no desenvolvimento da lavoura, porque as plantas que emergiram vão fazer sombreamento sobre as que vão emergir mais tarde e, consequentemente, isso vai acarretar uma perda na produtividade. E ainda não sabemos se, porventura, porque não nasceram todas as plantas, se as plantas que nasceram são suficientes para manter essas lavouras. Talvez haja, inclusive, a necessidade de um replantio em determinadas lavouras. É o caso desta área que o Everton conta que semeou no dia 2 de dezembro. E assim, estão 43.200 hectares, 30% do que o município planta com o grão. Outros 60% estão como estes 9 hectares que o Everton semeou mais cedo. E 10%, 14.400 hectares ainda dependem da chuva para que a soja possa ser semeada.
Na lavoura dele, nem todos os grãos germinaram, nasceram. E como o solo precisou ser removido por conta do pisoteio dos animais que ele tinha na área até os últimos dias de novembro, o calor excessivo, somado à falta de chuva, está queimando as plantas. Eu sempre digo, a lavoura começa desde a semeadura sendo bem feita, né? Onde a semeadura não fica boa, já não fica uma lavoura 100%. E aqui dá para nós ver como é que está ficando, né? Já dá para estimar prejuízo? Já dá para falar em prejuízo? Eu acredito que sim. Ficando nessa faixa aí, isso embora vindo uma chuva logo aí, já vamos ter prejuízo, com certeza. O produtor contava, quando gravamos na quarta-feira, que a chuva viria no final daquela tarde. Mas a sexta-feira chegou e as plantas que estão no solo há 13 dias receberam apenas 4 milímetros de chuva, quando precisavam de 78. O ideal, segundo o extensionista, é que nesta fase o índice pluviométrico diário seja de 6 milímetros. Há uma tendência, é evidente, se não ocorrer a germinação dessas lavouras, que se tiverem que ser replantadas, nós vamos perder, ou já perdemos a melhor época, a época preferencial da soja para o plantio. E isso acarreta em menor produtividade depois na colheita. Em condições normais, as plantas estariam no estádio V3. Deveriam ter atingido no mínimo 18 centímetros de altura e 4 nós, mas isso está longe. A lavoura está desuniforme e as plantas têm em média 10 centímetros. Nós podemos perceber que, inclusive na área que foi mobilizado, a área que foi feito um plantio convencional, as plantas estão com mais dificuldades, estão sofrendo mais do que na área onde foi feito o plantio direto em cima da palhada. Mesmo assim, na palhada, em virtude da falta de umidade, da grande insolação e intensa, está morrendo as plantas por queimadura do solo, inclusive. Vamos ter que aguardar uma chuva boa. E daí vamos ter que voltar à lavoura e estudar o que vamos fazer. De repente alguma parte, algum replantio. E se não tentar deixá-la assim para ver o que vamos fazer. É bem complicado. E recurso para o replantio? Aí é aquela coisa, o recurso com certeza tem que ser próprio, né? Ou tentar um recurso via banco, via algum seguro, alguma coisa. Situação complicada, não é? E embora alerta emitido ontem pela Defesa Civil sobre possibilidade de temporal, as nuvens foram embora e não choveu no centro do estado do Rio Grande do Sul. Para domingo há a possibilidade de uma virada no tempo e as temperaturas diminuem. E os produtores gaúchos ficam de olho no céu outra vez. Vamos à previsão do tempo para todo o estado. Altas temperaturas marcam a sexta-feira em Cachoeira do Sul. Dia de sol sem nuvens. A temperatura mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar aos 36. No sábado, muito sol e calor. Mínima 23 graus e máxima 37. Domingo, o tempo deve apresentar mudanças. Sol entre nuvens e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. Mínima 21 graus e máxima 29. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O calor segue predominando no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O sol aparece com nuvens durante o dia, mas algumas áreas devem ter períodos de maior nebulosidade. Na metade norte podem ocorrer pancadas isoladas de chuva, típicas de verão, entre a tarde e a noite, mas a instabilidade com maior risco de temporal ocorre sobre Santa Catarina e Paraná. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 34 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 32 graus. Em Santa Maria, na região central, 34. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. No sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, 34 graus. O Congresso Nacional aprovou o novo salário mínimo que passa dos atuais R$ 937 para R$ 965 a partir de 1º de janeiro. O reajuste de R$ 28 representa um valor nominal de 3%. Os novos valores foram definidos nesta quarta em sessão que aprovou o orçamento para 2018. O salário mínimo agora vai para a sanção do presidente Michel Temer.
Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas no Brasil deveria ser de R$ 3.754, um valor 4 vezes maior do que o salário mínimo atualmente em vigor no país. E a gente fala agora sobre a reforma da Previdência. Atualmente, trabalhadores rurais podem se aposentar com 60 anos, no caso dos homens, e 55 no caso das mulheres. Quem atua na economia familiar não precisa contribuir para o INSS, mas precisa comprovar 15 anos de atividade agrícola ou em zona rural. A primeira versão da reforma previa que os agricultores rurais teriam as mesmas regras dos urbanos, isto é, mínimo de 65 anos, independentemente de homens e mulheres, e 25 anos de contribuição. Mas o texto da reforma foi alterado, desde então, para reduzir a idade mínima, mantendo o tempo de contribuição. Mas ainda não há definição de como será a redação final da reforma para os trabalhadores rurais. Por isso, trabalhadores do campo e da cidade fazem jejum e greve de fome em diversos estados para protestar contra a reforma da Previdência. 10 pessoas ligadas a movimentos sociais vão passar no mínimo 48 horas tomando apenas água, em protesto contra a reforma da Previdência. Entre elas, esse representante do movimento dos pequenos agricultores. Nós contribuímos com os impostos, nós contribuímos, depois mais um carnê, né? Então, qual é que... E hoje a gente vê, né, a carência da população, né? E quem está perdendo isso são os municípios também. Os municípios vão perder. Quem vai se aposentar? O presidente da CUT, que também participa do jejum, citou os dados da CPI da Previdência, que indica que a dívida dos grandes devedores com a Previdência é de 450 bilhões de reais. A Previdência, se combatesse a sonegação, ela teria um saldo de trilhões de reais. Se não tirasse a desvinculação, que todo mês retira 30% do arrecadado, que é a DRU, a desvinculação transcendente com a União, é uma dinheirama imensa. Tudo na Previdência é imenso. Então não tem déficit e não teria déficit. Se combatesse a sonegação, ela teria uma poupança extraordinariamente de trilhões. Entidades ligadas aos professores, movimentos religiosos e de trabalhadores apoiaram a mobilização. Deputados gaúchos também anunciaram um jejum parcial. Infelizmente, se os trabalhadores que são contra a reforma da Previdência esperarem por políticos que fazem jejum parcial, greve de fome também contra a reforma da Previdência, infelizmente morrerão magros, sem as suas gorduras, porque certamente os deputados precisam articular e não fazer greve de fome. É o único jeito de fazer algum tipo de articulação ou mudança naquilo que está sendo proposto pela reforma da Previdência. Agora, 12h12, lembrando que você de casa pode participar com a gente, facebook.com/TV Cachoeira. Já a gente destaca participações ao vivo aqui no NT Sul. A estrutura da Praia Nova, em Cachoeira do Sul, deve estar quase 100% concluída até este fim de semana, início da temporada, para receber os banhistas. Há muito trabalho e pouca mão de obra da Prefeitura, tanto que até o titular do desporto, Ronaldo Trojan, está pegando no pesado junto aos funcionários. Os preparativos aqui estão intensos. Já na chegada a gente flagrou o secretário do Desporto, Ronaldo Trojan, com a mão na massa, ou melhor, trabalhando e muito, está aqui conosco, todo suado, nem queria dar entrevista em função disso, mas a gente sabe que está trabalhando, está junto com o pessoal, o secretário pegando junto, muita coisa ainda para fazer. Boa tarde. Boa tarde, Lena. Realmente tem bastante serviço, mas é um mutirão de toda a Prefeitura Municipal para deixar aí a partir de amanhã a praia em condições de nossos banhistas virem para cá para se divertir. Secretário, o que ainda está faltando prioritariamente? Falta ainda a instalação de água, né, nos banheiros, nas caixas d'água. Está programado para hoje de tarde serem colocadas e a partir de amanhã pequenos retoques, né, em pintura, um pouco mais ainda de limpeza na capina, né, a Praia Nova é bastante grande, tem uma área muito grande e não conseguimos fazer durante essa semana o total do serviço. Mas eu tenho certeza que durante o sábado mesmo a Secretaria do Meio Ambiente vai até dar umas horas extras para os funcionários para deixar aí, de repente, no domingo aí, em condições de que as pessoas possam vir para cá, sentar na sombra sem muita vegetação e tudo mais. O que a Praia Nova oferece esse ano, secretário? Olha, primeiro uma água, né, que nosso rio é formidável, bastante sombra, tá? Tem estacionamento mais amplo, né? Ano passado nós tivemos grandes problemas com estacionamento, estamos arrumando áreas para as pessoas virem para poder deixar os seus carros. Obviamente que não vai ter carro para
sombra para todos os carros, né? Mas vai ter local. Ano passado nós tivemos problemas até que alguns carros colocavam, né, obstruindo alguma passagem de outros veículos. Então esse ano a Secretaria de Planejamento vai trazer os guardas de trânsito, os azuizinhos para cá, para facilitar, para mostrar, ó, aqui dá para estacionar, aqui não dá, apesar que a gente está colocando bastante placas de sinalização, coisas que na temporada passada não tinha. A gente observa também que o pessoal já está vindo para o camping, né? Vai ter algum regramento especial este ano para os campistas? Este ano, diferente da temporada passada, nós vamos pegar uma ficha da inscrição, colocar lá todo o nome completo e também entregar para cada pessoa que está acampando o que pode e o que não pode ser feito na Praia Nova. Não pode botar fogo, né? Não pode cortar árvore, tem que ter um cuidado com os animais não podem vir para a areia, uma série de coisinhas assim que a gente vai fazer para que todo mundo possa se divertir aqui na praia. Secretário, uma coisa que se observa na área de camping é que habitualmente as pessoas pensam trazer barraca para acampar, mas as pessoas levantam estrutura de madeira, inclusive isso vai ser permitido? É permitido? Tem umas estruturas aí que elas são móveis, né? Principalmente que a gente achar que tiver que tirar, a gente vai pedir e já estão avisados, né? Na verdade, tem pessoas, Helena, que não vêm para ficar assim só o sábado e domingo, eles vêm para ficar quase toda a temporada. Isso é bom, a prefeitura está fazendo isso para que as pessoas possam vir, né? Tem muita gente que não pode ir para as praias de mar e vem aqui para o nosso balneário, que é gratuito. Este ano ainda é gratuito. Ano que vem, quem sabe, a prefeitura pode cobrar uma pequena taxinha até de água e de luz para poder melhorar a própria infraestrutura, não para ganhar dinheiro, mas para melhorar a infraestrutura aqui da Praia Nova. Operação Golfinho já começa no sábado? Já começa hoje de tarde, né? Recebi do comandante Santa Cruz, o Joel, ontem me ligou, acertamos os detalhes de horários e tudo mais. A partir de hoje de tarde, o pessoal já vai estar por aqui e hoje de tarde também vai ser montada aí a guarita, né? A casinha dos salva-vidas. Quem tem carro vem de carro, ou de moto, ou de bicicleta, ou mesmo a pé, mas quem não tem, vai ter, como é que é o acesso à Praia Nova? Vai ter o transporte público na Nossa Senhora das Graças, já entramos em contato lá com a empresa. Eu não sei os horários ainda para te colocar, para não errar e dar uma informação equivocada. Mas eu tenho certeza que já, nesse final de semana já terá o ônibus, principalmente no domingo, né, Nanda? Que é o dia que as pessoas têm mais tempo para vir, já terá aí o ônibus da Nossa Senhora das Graças. Quantos bares devem funcionar este ano, secretário? Em torno de 5 bares estão instalados já aí, já estão trabalhando também. Os próprios bares também, até porque teve as enchentes, também foram bastante danificados. O pessoal ainda está arrumando, mas já está em condições de receber o público. O que mais que a gente pode destacar sobre os preparativos para essa temporada? Muitos eventos, Helena, né? Então, às vezes, quando as pessoas estão em casa sem ter o que fazer, pode vir para a Praia Nova, todos os finais de semana vai ter, desde o campeonato de xadrez, campeonato de jogo de dama, o vôlei de praia, canoagem. Nós vamos ter 2 oficinas de pesca esportiva para crianças aprender a iscar, aprender a pescar e largar o peixe para o nosso rio. Tá bom, então, abertura oficial da temporada 2017-2018 aqui da Praia Nova. Os preparativos ainda tem muita coisa para fazer, né, secretário? Mas continua e a administração municipal com certeza aguarda o pessoal. Damos um convite especial e a todos que estão nos assistindo para que venham na Praia Nova. Vamos desfrutar dessa bela área de lazer. E os serviços de ônibus para este fim de semana ainda não estão garantidos na Praia Nova. Segundo o diretor operacional da Transporte Nossa Senhora das Graças, Valdir Souza, até o final desta manhã, a empresa não havia recebido nenhuma solicitação da parte da Prefeitura. Já o titular da Secretaria do Planejamento, Luciano Lara, também por telefone, disse que já havia enviado ofício à empresa, mas queria reiterar o pedido. Agora, 12h17 pelo horário de Brasília, hora da sua participação com a gente, facebook.com/TV Cachoeira, você interage, você manda a sua opinião, faz o seu comentário também e a gente põe no ar a sua participação aqui no NT Sul. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Márcio Costa, já está ligado com a gente aqui. Obrigado, Márcio, ótima tarde para você, para sua esposa, para sua família, enfim. O Ademir Pereira também mandando seu recadinho, Felipe Beirão, Vilney Herbstreet, Grupo Cachoeira do Sul, pelo mundo ligado também com a gente aqui no NT Sul. Agora, 12h18, depois do intervalo, a gente mostra como foi a sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira ontem. Projeto que concede 13º aos vereadores ficou para segunda-feira. Legislativo aprovou turno único para os funcionários da Prefeitura e parcelamento de R$5 milhões com o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores do Executivo. O NT Sul volta em 1 minuto. O
O NT Sul já está de volta e a gente apresenta agora um balanço dos projetos discutidos e votados na sessão da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul na quinta-feira. Os vereadores votaram contra o veto do Executivo que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O Executivo acha que o Conselho não deve ter representante do Legislativo e que a função do Conselho deve ser consultiva e não deliberativa. A Comissão de Finanças da Casa emitiu parecer contrário ao projeto do Executivo que institui taxas de inspeção, fiscalização e controle dos produtos de origem animal. A comissão contou com o auxílio da UERGS e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais na elaboração do parecer contrário ao projeto. Bom, esse projeto, para nós, ele já veio ano passado, já veio no governo anterior, de um outro formato, que até naquela época o formato para a época servia no nosso entendimento. Hoje ele não serve porque ele foi muito modificado do projeto antigo para o atual. Ele cria mais tributações para os proprietários de estabelecimentos que fazem beneficiamento de alimentos, inclusive as agroindústrias rurais, criando mais uma tributação sobre a produção, que é uma coisa que nós não concordamos, e ele não tem embasamento legal para isso e também não faz referência a uma série de leis existentes que fazem sobre o tema. O projeto de lei ele precisa fazer referência a outras leis existentes até para criar uma argumentação favorável à sua aprovação. E um outro fator que nós trabalhamos para que não fosse aprovado esse projeto junto aos vereadores, é porque o destino dessas taxas, o destino das multas, ele não é trazido no projeto de lei, sendo que já existem outras leis que dizem que as taxas de inspeção municipal iriam para 2 determinados fundos, porém a lei que trata das taxas não fala isso, o projeto de lei que trata das taxas não fala isso. Então por isso que foi a nossa argumentação para tentar convencer os vereadores a rejeitar esse projeto, e a nossa proposta é de construir com isso algo melhor para o município que satisfaça o interesse da prefeitura, dos vereadores e de toda a comunidade em geral. Durante a sessão, os vereadores também aprovaram a criação de crédito especial no valor de R$4 milhões junto ao Badesul, por parte do Executivo, para a aquisição de maquinário para a Secretaria de Obras. Além disso, o Executivo também teve aprovada a autorização de crédito suplementar no valor de R$15 milhões, que serão destinados a pagamento de pessoal. E a concessão de 13º aos vereadores de Cachoeira do Sul, mesmo que legal, ainda é muito contestada pela população. A ideia ainda não é consenso, nem mesmo entre os vereadores. A possibilidade de que os vereadores passem a receber 13º salário continua sendo motivo de contestação. E na sessão desta segunda-feira, 14 de dezembro, o projeto que regulamenta o pagamento passou pela segunda discussão e talvez seja votado na próxima semana. Em meio à assistência da Câmara, um grupo com cartazes nas mãos fez um protesto silencioso. Não é eu que não concordo. Ninguém concorda com o 13º dos funcionários. Agora mesmo ouvi o Marcelinho falar ali que ele é contra. Ele é contra o aumento do IPTU. Porque acha que é um gasto que vai castigar a população. Bom, se vai castigar a população com o aumento do IPTU, por que pagar 13º para os vereadores? Uma coisa está vindo de encontro à outra, né? Ninguém está aqui para brigar com o vereador. Mas eu acho que os vereadores deveriam botar o dedo na consciência e ver que eles estão votando contra quem votou neles. Estão contra o povo. Vereador, como é que tem analisado, tem visto essas manifestações da população, inclusive aqui no plenário da Câmara, com relação ao projeto 13º? É normal, né? Toda novidade causa esse impacto, né? Mas é um direito garantido constitucionalmente, está sendo aplicado em vários municípios, estão regulamentando, e é uma determinação do STF, inclusive, dizendo que é um direito, é um débito trabalhista que as câmaras vão ficar. Então, nada mais está sendo feito uma adequação da lei à realidade fática, né? Então, é normal, a gente entende como normal que o povo realmente, muitos não sabem, não acompanham o trabalho do vereador, acham que o vereador não faz muita coisa, que vem só segunda-feira, o que não é verdade. A gente trabalha a semana inteira, tem comissões que a gente está aparecendo em todos os projetos de lei, a gente visita as comunidades, visita as entidades, a gente acompanha, eu mesmo praticamente larguei minha história de advocacia, estou dedicando 90% do meu tempo do dia ao cargo de vereador, a essa atividade, então eu acho que de certa forma é justo o pagamento. Eu tenho que, em primeiro lugar, dizer para a nossa comunidade cachoeirense que está de parabéns. Parabéns por quê? A gente não deve se acomodar só pedindo para os vereadores negócio não ao 10º. Tá? Esse vereador, como vocês sabem, discutiu desde o início, não ao 10º, né? Não ao 10º. A gente tem que discutir isso aí através do quê? Do nosso país, através dos nossos deputados lá em Brasília que fazem as leis, que regem as leis. Aqui hoje mesmo caiu essa lei, querem cumprir uma lei que existe. Entendeu? Mas eu sou contra, porque eu sou contra. Olha a crise
Olha a crise que nós estamos passando, é no país, é nos municípios, é no estado. Esse 13º ano é uma ajuda para os vereadores, que os vereadores merecem, nós demos umas caras tapas aí 24 horas. Então nós também fui para Brasília, trouxe umas emendas, vou para Porto Alegre. Desde o início da sessão, a votação ou não do projeto de adoção do turno único pela Prefeitura foi motivo de discussões nos bastidores da Câmara. Isso porque não estava na pauta do dia e mesmo assim circulava a informação de que o presidente Paulão Trevisan colocaria em votação e em regime de urgência. Só que no início da tarde foi protocolado na casa ofício da promotora de justiça Maristela Schneider solicitando à presidência da Câmara com urgência o encaminhamento do projeto de lei remetido pelo Executivo, o cálculo de previsão de economia anexado ao projeto e as emendas e justificativas do Legislativo. Em setembro do ano passado, a promotora foi incisiva contra o turno único, principalmente porque a adoção não resultaria em economia e em horários importantes deixava a população desassistida dos serviços do município. Durante o intervalo da sessão da Câmara, conversamos com o presidente Paulão Trevisan sobre a solicitação da promotora à Câmara. Foi cobrado de nós aprovamos ou reprovamos. O que ela fez com o prefeito lá? Tu não bota o turno único, né? Ele mandou, quem desobedeceu a ordem judicial foi ele, não fomos nós. Tá certo ou errado? Nós só temos que analisar que se é legal ou ilegal. A função do vereador é essa aí. Para nós, como ele dá uma economicidade pelos cálculos de 80 a 90 mil por mês, para nós tá legal. Agora, quanto à legalidade do projeto, que tem que saber é ele o prefeito, não é nós. E no retorno da sessão, mesmo com parecer contrário do diretor da Câmara, Roger Zan, e da assessoria jurídica da Casa, o turno único foi inserido na pauta do dia. Os edis aprovaram a votação em regime de urgência e também as duas emendas apresentadas pela vereadora Thelda Assis, que fixa a jornada de trabalho dos servidores de 8 da manhã até 2 horas da tarde e não mais das 7h30 até 1h30. A segunda emenda define que servidores de setores e serviços essenciais trabalhem por escala e em forma de revezamento nos 2 turnos. O primeiro das 8 às 2 da tarde e o segundo das 11h30 às 5h30 da tarde. Com essa configuração, o projeto recebeu 12 votos de aprovação e o não dos vereadores Luiz Paixão e Itamar Luz. A vereadora Daniela Santos estava ausente. Ao final da votação, o presidente Paulão Trevisan destacou também que os vereadores aprovaram uma autorização e não uma determinação de adoção do turno único, que, se adotado, a responsabilidade é do prefeito Sérgio Gnatti. Agora, 12h28, pelo horário de Brasília. Aí, portanto, a votação sobre o turno único na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, um dos assuntos que reverberou bastante ontem à tarde, com muita movimentação também nos bastidores, em função de um pedido de informações por parte do Ministério Público. E depois de muita discussão, inclusão de última hora na pauta do dia, os vereadores aprovaram o parcelamento do FAPS no valor de aproximadamente R$5 milhões. A mesa da Câmara incluiu também na pauta do dia a votação pelo parcelamento do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. O placar da aprovação foi apertado, 8-6. O vereador Nelson Azevedo não conseguiu aprovar emenda que limitava o parcelamento da dívida de mais de R$5 milhões do município com o fundo em 36 meses, que corresponde ao tempo de mandato que o prefeito Sérgio Gnatti ainda tem. Durante a votação da proposta original, com parcelamento de 200 vezes, as manifestações foram acaloradas. Quero dizer, presidente, que o seu prefeito, do seu partido, é o responsável por isso, por essa dívida. Não foi outro, é o seu. Eu quero, presidente, lembrar o nobre vereador que acabou de falar, que hoje quem está pagando o preço, né, da irresponsabilidade do prefeito dele, que ficou 8 anos, chamado Pipa Germanos, né, é o meu prefeito. O meu prefeito hoje está pagando o preço da irresponsabilidade dos desmandos dos 8 anos do PP, quando a alíquota foi criada com 4%, vereador. O senhor sabe disso?
Exatamente. E depois, o que é que foi 8 anos, prefeito? Eu vou votar não, senhor presidente. Não! Primeiro vai aprender a fazer a lição de casa. Tá bom. Nós temos aí a oportunidade, no mês passado e agora, eu vou votar favorável, para uma injeção ao município. Mas o recado foi dado, está escrito lá. Se não tomar as medidas que têm que ser tomadas, acabou. Daqui a 6 meses vai vir o pedido novamente. Daí eu, Carlos Alberto, não vou votar. Porque nós demos a chance a ele e dizemos qual é o caminho que ele tem que seguir para estancar a sangria. Primeiro peço aí que meus colegas que se acalmem os ânimos aí. Calmem os ânimos aí. Solicito aos meus colegas aí que se acalmem. Pessoal, isso aqui é uma discussão política, não pessoal. Alvair Felipe Alberto. Sim. Carlos Alberto de Moura Moraes. Sim. Gilmar Dutra Vieira. Não. Igor Noronha de Freitas. Sim. Itamar Pereira da Luz. Não. Jeremias Madeira Oliveira. Sim. Jorge Alberto Rosa Fialho. Sim. Luiz Alberto Paixão. Não. Marcelo de Castro Martins. Não. Nelson José de Azevedo Júnior. Não. Noeli Cabral Gonçalves. Não. Paulo Sérgio Trevisan. Sim. Tealda da Silva Cis, sim. Valdocir Marques. Sim, e para que o prefeito tome uma atitude de sair do SPC. Essa é a palavra clara, não é calque. Bom que o prefeito saia do SPC e consiga o ano que vem ser um ano melhor do que esse que tivemos. Obrigado. Obrigado, secretária. 8 votos favoráveis e 6 votos contrários. Confirmando acordo prévio entre bancadas, o vereador Igor Noronha, do PMDB, deve ser o novo presidente da Câmara de Vereadores em substituição a Paulão Trevisan. Ele lidera a única chapa inscrita, compondo com o vereador Nelson Azevedo como primeiro vice-presidente, Paulão Trevisan, segundo vice-presidente, Tealda Assis, secretária, e Gilmar Dutra, segundo secretário. A eleição da nova mesa diretora deve acontecer na próxima quinta-feira, dia 21 de dezembro. Mas o placar não será unânime. Até a tarde desta quinta, 11 vereadores já haviam assinado lista de confirmação do voto. Segundo conversas de bastidores, os vereadores Marcelinho da Empresa, Luiz Paixão e Daniela Santos devem votar contra. E o vereador Itamar Luz, que se mostrou contrário a princípio, deve também ser voto favorável. A gente vira a página da política para falar sobre o Centro de Saúde Princesa do Jacuí, que foi inaugurado na manhã de hoje, aqui em Cachoeira do Sul. Serviço especializado para crianças de 0 a 3 anos, deficientes visuais, atendimento a gestantes de risco e serviço de fisioterapia estão disponíveis no local. Gestantes de risco e pessoas que precisam de fisioterapia já estavam sendo atendidas aqui no Centro de Saúde Princesa do Jacuí há um mês. Mas foi nesta sexta-feira que a inauguração oficial aconteceu. Sim, esse espaço é um espaço que já vem sendo utilizado pela fisioterapia, a gestação de alto risco também já vem sendo atendida e agora a gente está ampliando esse serviço e fazendo uma inauguração oficial para dar uma marca do serviço que hoje tem um nome, passa a ter Centro de Saúde Princesa do Jacuí, né, batizado com o nome do nosso município, né, e na verdade a gente tem esperança de ampliar mais ainda os serviços, mas hoje nós temos a fisioterapia, que temos 5 fisioterapeutas, nós temos a gestação de alto risco, que é referência para toda a rede, né? Então, tanto ginecologia quanto pré-natal, tá? É referência para a rede. Uma necessidade da comunidade de Cachoeira do Sul. Com certeza, nós temos toda a rede tem pré-natal de baixo risco, com médicos de família e com os enfermeiros, mas nós precisamos sim ter um trabalho, um serviço que seja intermediário entre a atenção primária em saúde e o hospital, né, que é um serviço de mais complexidade. Então nós temos essa opção agora em Cachoeira, é uma demanda que nós já tínhamos e que nós estamos muito felizes de poder inaugurar esse serviço hoje. Como que é o atendimento? De que maneira as pessoas podem buscar o serviço? Todas as unidades, né, tem médicos que tratam as gestantes. Quando for encaminhada para alto risco, vai ser encaminhada para nós aqui, né, trazendo o encaminhamento do médico ou da enfermeira, vão se direcionar até nós e a gente vai agendar para a doutora Carla, que é a nossa médica que vai atender as gestantes de alto risco.
Fisioterapia, né, a gente já tem grande parte que está fazendo físio, né, e tem muitas pessoas que estão vindo também, né, para agendar. Agora a nossa fila de fisioterapia vai mais rápido, porque a gente tem 2 salas, né, de fisioterapia, aonde vai dar andamento mais rápido nos atendimentos. Então, quer dizer que a demora que tinha antes agora vai ser mais rápido. A gente sabe que para nós trabalhar melhor com a questão da mortalidade infantil, a gente tem que fazer um acompanhamento nessas gestantes. Então, foi implementado um estudo pela Denise e conseguiram fazer essa brilhante inauguração hoje desse serviço que é tão necessário no nosso município. E mesmo em frente à crise, a gente conseguiu adequar as instalações, melhorar o nosso atendimento de fisioterapia, né? E também agora tem um acompanhamento nutricional com as gestantes. A gente tem alguns profissionais já em atendimento aqui, outros estão em capacitação. Sim, temos já a fisioterapia em atendimento e a questão da ginecológica já também sendo atendido aqui e a gestação de alto risco já há algum tempo. Mas resolvemos fazer a inauguração e em breve vamos ter a estimulação precoce visual de crianças de 0 a 3 anos. Né? A gente acredita que até no início do primeiro semestre do ano que vem nós já vamos conseguir trabalhar em Cachoeira do Sul com esses deficientes visuais. A porta de entrada para o SUS sempre é a atenção básica, ou seja, os postos de saúde próximos às suas casas. Em não havendo o serviço ou havendo a necessidade de um serviço de mais complexidade, o próprio profissional do seu postinho vai encaminhar a pessoa para os serviços de referência, que é o caso do nosso aqui. Então, as pessoas chegarão aqui encaminhadas das unidades básicas e das estratégias de saúde. Excelente notícia para a saúde de Cachoeira do Sul, sem sombra de dúvidas. Aliás, a segunda dessa semana, não é? A primeira boa notícia ontem foi a recomposição do teto da oncologia, o tratamento de câncer no hospital, no HCB, em Cachoeira do Sul, que atende pelo menos 12 municípios. Agora, 12h36, pelo horário de Brasília. Depois do intervalo aqui no NT Sul, tem entrevista com o pré-candidato do Partido Novo ao governo do Rio Grande do Sul, Matheus Bandeira. O NT Sul volta já. O NT Sul apresenta agora mais uma entrevista com o pré-candidato ao governo do estado. Thelma Tomás conversa com o representante do Partido Novo, Matheus Bandeira. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham em mais de 200 municípios através da Rede Novo Tempo. O NT Sul traz como convidado Matheus Bandeira, 48 anos, mestre em administração e pré-candidato pelo Partido Novo ao governo do estado. Matheus, é uma alegria te receber, seja bem-vindo. Alegria minha, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A primeira pergunta sempre é a motivação para assumir o governo do estado. Nós vivemos um momento muito delicado na economia. Como uma pessoa se motiva a enfrentar um desafio dessa proporção? Acho que senso de responsabilidade, né? Sem dúvida nenhuma, esta crise pela qual a gente passou nos últimos anos foi talvez a mais grave crise de toda a vida nacional da nossa geração. Uma crise política, uma crise moral de valores, uma crise fiscal, uma crise econômica, que não é uma crise das empresas, mas que é resultado da crise fiscal que persistiu ao longo de décadas e que nos legou aí um recorde de desempregos, né, de quase 14 milhões de desempregados. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas estão exaustas de tudo isso. A gente começa a ver sinais de recuperação na economia, mas é uma recuperação cíclica ainda e que só será duradoura, não será de novo um voo de galinha, se os governos tiverem a capacidade, a coragem de fazer o dever de casa, de fazer as reformas que o país precisa para equilibrar as contas públicas, né? A gente não pode continuar persistindo, gastando mais do que arrecada na União e nos estados. Então, acho que o mais importante é que existe uma oportunidade única, talvez histórica no Brasil, de romper com esse ciclo aí de décadas de descaso com as finanças públicas. E o Partido Novo acho que é a melhor expressão dessa vontade das pessoas, vontade popular, do anseio da sociedade de apostar em uma ideia nova, em um partido diferente. E aí tem várias razões que nos colocam aí, nos distinguem dos demais partidos da política tradicional e que têm gradualmente nos ajudado a trazer mais apoiadores e mais pessoas engajadas para construir um projeto diferente, né? O Novo é um partido que foi criado assim pelas pessoas comuns, por cidadãos de bem, trabalhadores que lutam no dia a dia, né, para vencer e para lidar com a burocracia insana do Estado, enfim, e que estão dispostos a construir uma alternativa para as pessoas que entendem que mudar o Brasil significa fazer mudança, promover mudança pela política,
mas que nunca quiseram e não têm vontade de se envolver com essa política tradicional, com todos esses partidos aí que se envolveram com os grandes escândalos de corrupção. O Partido Novo traz no seu perfil, na página, inclusive, que divulga os seus trabalhos e que conclama as pessoas a aderirem, um gráfico que mostra muito advogados, médicos, dentistas, enfim, pessoas que parecem ter uma formação que não corresponde à realidade da maioria da população. O Partido Novo é um partido elitizado? De maneira nenhuma. O Partido Novo é formado por pessoas de todos os estratos da sociedade. Lá tem profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, engenheiros, contadores, tem pequenos empresários, pequenos comerciantes, né? Lembrar que no Brasil 90% das empresas são pequenas empresas com um contingente de empregados de 1 a 10. São pequenos empresários, não são grandes empresários, empreendedores. Pequenos empreendedores, né, que estão começando negócios, jovens, ainda estudantes ou recém-saídos da escola ou da faculdade, professores, profissionais que são empresários de si mesmo, que usam o seu capital humano para empreender. Então, não tem nenhuma elite no Partido Novo. O Partido Novo, ao contrário, ele é um partido que ele está afastado das elites e ele é financiado exclusivamente por essas pessoas que acreditam nas ideias do Partido Novo. Ele é financiado pelo trabalho voluntário dessas pessoas e pelas contribuições voluntárias dos seus filiados, dos seus apoiadores, diferente dos outros partidos. Esses sim, próximos da elite, das corporações, financiados por todos nós, por mim, por ti, por todos os telespectadores que nos assistem, porque são financiados através do fundo partidário e do fundo eleitoral, agora nas eleições, que é um dinheiro extraído compulsoriamente das pessoas para financiá-los. Eu costumo fazer uma comparação para as pessoas entenderem que o partido político é uma organização privada e deveria funcionar que nem uma igreja ou que nem um clube de futebol. Né? Na épocas aí de decisão agora recentemente da Libertadores, do Campeonato Mundial, imagina um time de colorados tendo que financiar o Grêmio para viajar lá para disputar o Campeonato Mundial, ou os gremistas tendo que financiar o Colorado na Série B, ou pessoas que não torcem para o Grêmio, para o Inter como eu, que torcem para o Brasil de Pelotas, tendo que financiar qualquer um desses times. De maneira nenhuma. Né? E na igreja as mesmas coisas, as pessoas que financiam a igreja financiam voluntariamente. Partido político que é construído para disputar o poder e para defender as suas bandeiras, não pode viver de dinheiro de impostos, suado dos trabalhadores, dos pagadores de impostos, do setor produtivo, que deveria estar destinando o recurso, o Estado, para a saúde, para a educação, para a segurança pública. A gente assiste a uma escalada de violência e nós estamos tirando bilhões de reais para financiar esses partidos e a candidatura dessas pessoas. Então, o Partido Novo tem nada de elite. O Partido Novo é formado por trabalhadores, insisto nessa pergunta pelo seguinte: quando se percebe esse perfil dos médicos, dos empreendedores, como tu mesmo colocaste, embora menores, não se vê muito a representação do trabalhador braçal ou até do funcionário público, enfim, porque a política se constrói basicamente popularizando as ideias, né? Onde a gente tem esse perfil do Partido Novo um pouco mais formado pelas pessoas que conseguiram alcançar a sua representatividade, enfim, em um padrão mais alto, como chegar até a população onde o voto está, onde está a maior concentração, se não existe essa identificação de uma maneira imediata? Eu insisto, não é verdade. Tem muita gente que tem pouca renda e que mesmo assim contribui com R$ 28,00 mensais para financiar o partido. Não tem nada de elite, não tem só pessoas bem-sucedidas. Tem pessoas que acreditam nos valores, nos princípios que a gente defende. Valores das liberdades individuais, valores da livre iniciativa, valores da competição, valores onde as pessoas são reconhecidas e valorizadas pelo seu talento, pelo seu desempenho, pelo que entregam, ou onde as empresas são valorizadas pelo seu grau de competitividade e não onde as pessoas ou empresas são agraciadas porque estão próximas do governo. O Novo não tem nada disso, o Novo tem pessoas de todos os estratos da sociedade. O que a gente precisa fazer é mostrar que defender mais livre iniciativa, menos intervenção do Estado, defender um Estado focado naquilo que é a sua função básica, tem muito valor social. Nenhum outro partido é tão social quanto o Novo, que não defende privilégios, defende o fim dos privilégios, defende o fim da ineficiência, defende uma gestão eficiente focada em segurança, saúde e educação. Defende o fim das empresas públicas que tantos recursos sugam
do setor produtivo e das pessoas. Porque o Estado é um mau gestor, todo mundo sabe que o Estado é um mau gestor. Todos sabem que o Estado é ineficiente na gestão e todos sabem que as empresas estatais, via de regra, ou são capturadas pelas corporações, dos empregados, através dos seus sindicatos, ou são capturadas pelos partidos políticos, que, na melhor das hipóteses, usa as empresas e o espaço político nas empresas para o seu benefício próprio. E, na pior das hipóteses, como mostrou a Lava Jato, usa para roubar. Tu tens uma passagem pelo governo do Estado, na época da gestão de Ieda Cruzes, e tens também um conhecimento bem vasto na gestão da iniciativa privada. É possível conciliar essas duas funções para garantir um Estado eficiente que tu defendes? É possível, eu acho que é um privilégio, tem uma experiência assim, muito ampla, tanto no setor público quanto no setor privado. No setor público, com passagens em diferentes governos, eu fui um servidor de carreira da Secretaria da Fazenda, uma categoria também privilegiada, que recebe uma remuneração acima da média no mercado e que consagrou na Constituição aquele direito adquirido de se aposentar com integralidade. Sim. Se eu tivesse ficado lá, eu logo estaria aposentado. Então, mas a minha experiência no setor público ela foi muito abrangente, foi, eu diria, privilegiada, porque eu estive no Tesouro, à frente de um esforço de ajuste fiscal, depois na Secretaria de Planejamento e Gestão, cuidando do orçamento do Estado, do Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado, e presidi o Banrisul também, que foi uma honra. E uma experiência super interessante, um grande esforço que nós fizemos de ganhar eficiência para o banco. Depois, eu, nos últimos 6 anos e meio, presidi a maior consultoria de gestão do Brasil, numa iniciativa também de internacionalizá-la. Nós abrimos filial nos Estados Unidos, eu fui presidente da companhia nos Estados Unidos, no México, e aqui no Brasil, trabalhando para as maiores empresas brasileiras internacionais, o que me deu uma experiência muito consistente, muito relevante. Isto, eu acho que é uma experiência extremamente relevante para quem se propõe a disputar a liderança do governo de Estado, por exemplo. Né? Hoje, um dos maiores problemas, pelo menos o mais evidente e o mais nevrálgico, é realmente o pagamento da folha do funcionalismo público, né? Principalmente na área do executivo, que tem sido penalizado drasticamente com os parcelamentos, com os atrasos, enfim. Tem uma fórmula para iniciar o governo sem atrasar salário? Não tem fórmula para iniciar sem atrasar, porque se não tiver recurso no caixa, o atraso é um problema de faltou dinheiro, não tem como pagar, e não adianta estar na Constituição, porque ela não tem o condão de criar dinheiro, né? Então, não existe uma bala de prata, como as pessoas costumam dizer, né? Existe, sim, um necessário esforço com persistência, com austeridade, né? Com responsabilidade. O que a gente precisa fazer é o que todo gaúcho faz na sua casa. Ele não gasta mais do que arrecada. E o governo, durante décadas, mais de 4 décadas, gastou mais do que arrecadou. Então foi acumulando dívidas, foi aumentando os impostos para todos nós, aumentando a carga tributária, e chegou nessa situação que é lamentável, onde o Estado ele cuida praticamente de salário e não consegue honrar os salários. Aí tem duas coisas, né? Primeiro tem uma questão de injustiça brutal, na minha opinião, por conta de uma decisão que, de novo, é política e, na minha opinião, covarde. Do que eu estou falando? Se falta dinheiro, tem que faltar para todos. Se falta dinheiro no caixa, quer dizer, o governo não pode escolher, eu vou cumprir esta determinação constitucional de repassar recursos para os outros poderes rigorosamente em dia e não vou cumprir essa, que é pagar o salário dos servidores que estão embaixo do Executivo. O problema não é só do Executivo, né? Então, alguém disse na Constituição ou nas leis que um juiz tem que receber primeiro que um policial militar que está na rua nos defendendo, ou que um promotor tem precedência sobre um professor que está na escola? Não. Então, falta dinheiro. Não. E eu não estou fazendo populismo, porque não estou dizendo que se não pagar para os outros em dia, vai ter recurso suficiente para pagar para esses. Não, não é isso. É uma questão de justiça. Porque os impostos que a gente paga, eles são os mesmos. A gente não paga primeiro para esse poder, depois para aquele. Então, se falta recurso, o governo deveria colocar todos na mesma situação, falta para todos, todos seriam sócios do problema e assim todos seriam sócios do ajuste. Qualquer que seja o vencedor do processo eleitoral lá na frente, ele terá que ter algumas agendas que são assim, imperiosas e imediatas. Uma é essa de buscar um conjunto de medidas do equilíbrio das contas públicas, gastar menos. Cada vez mais. O governo Sartori tem defendido isso. Tem defendido isso corretamente, demorou muito para perceber isso. Começou o governo, só para lembrar, em 2015, aumentando os salários dos servidores que mais ganham no Estado. Sancionando o projeto de lei aprovado no governo anterior, no finalzinho, e que concedia reajuste. Ele já sabia que o Estado estava quebrado. Concedia reajuste para as categorias mais bem remuneradas do Estado. Um erro, na minha opinião. E levou 2 anos para ingressar nessa luta de tentar equilibrar as contas, e é meritório, eu reconheço os avanços que ele fez. No entanto, como ele não disse que faria privatizações,
ou que enxugaria fundações, e tudo que ele tem tentado fazer corretamente, ele tem menos legitimidade para brigar no parlamento por isso. Então tem uma agenda aqui que é de buscar o equilíbrio, isso envolve diminuir o tamanho do Estado, inclusive privatizações. Tem uma agenda que também é imediata, que é de buscar desburocratização, simplificação. A gente tem processos no Estado que são... Eu ingressei por concurso público em 1993. Tem processos hoje que são os mesmos processos daquela época. Sim. Com tudo que a tecnologia nos permite hoje, que ela está sendo disruptiva para diversos setores. A gente vê coisas que são inimagináveis na saúde, no setor financeiro hoje. A gente faz boa parte do que das nossas tarefas diárias, elas estão hoje num smartphone, né, num telefone celular. E o Estado não se apropriou do potencial que a tecnologia traz para simplificar processo, para reduzir um pouco dessa intervenção excessiva, desnecessária, que atrapalha a vida das pessoas, das empresas, de quem quer empreender e gerar emprego. Tem uma agenda que é de mais longo prazo, porque não adianta a gente só correr atrás do fechamento do dia, das coisas mais... A gente precisa pensar o Estado para frente, né? O mundo está mudando completamente e a gente não está preparando as pessoas para as mudanças que vêm. Então, qual é o Estado que a gente quer construir? Para que seja admirável, para que seja um Estado eficiente, para que ele consiga ser competitivo para atrair investimento e garantir oportunidade para as pessoas. O que a gente precisa fazer para chegar lá? Porque isso é uma agenda de longo prazo, né? Certo. Então tem que ter isso, mas tem que ter duas aqui de atenção imediata e que são imperiosas, seja para quem for. Para a gente encaminhar em um encerramento, me ocorreram duas coisas agora com a tua última fala. Primeiro, tu tens no teu currículo a gestão do Banrisul. E falavas também sobre a privatização e a redução, um enxugamento da máquina pública. Tu és a favor da venda das ações do Banrisul? Não, eu sou contra a venda das ações do Banrisul proposta pelo governo Sartori na forma que está sendo proposto, por uma razão muito simples. Nós, do Novo, e eu, somos favoráveis às privatizações, genericamente. E a gente entende que a privatização deve ser perseguida e ela é justificável, porque não é papel do Estado ser empresário. Tirar dinheiro das pessoas e colocar nas empresas e se meter a ser empresário. E deixar que as empresas sejam apropriadas por sindicatos ou por partidos políticos, que é o que acontece. Ano após ano, governo após governo. Eu sou contra, no entanto, vender um ativo do Estado para pagar o salário no dia seguinte. E acabar com o dinheiro e continuar com o problema. O problema do déficit tem que ser resolvido com ações estruturais. É claro que as privatizações podem gerar receita importante para o Estado, ou para diminuir a dívida, ou para garantir um fôlego, enquanto as medidas de ajuste não geram resultado. Então, a princípio, na tua análise, o governo agiu corretamente ao extinguir as fundações, enfim, como tem feito? Agiu corretamente, não tenho a menor dúvida disso. No caso do Banrisul, o governo diz o seguinte, que o governo não defende privatizações com convicção, ele defende, eu vou privatizar essa, aquela e aquela outra, porque não faz sentido o Estado cuidar de distribuição de gás, distribuição de energia elétrica ou mineração. Claro que não faz sentido. Tem que vender logo isso. E eu digo o seguinte, boa parte do Estado é atendido por uma concessionária privada na distribuição de energia. A CE atende a região sul-sudeste do Estado. A CE nos últimos 7 anos gerou prejuízo. Se ela tiver que ser capitalizada, como a ANEEL disse, que ela precisa de 1,8 bilhão de reais, ela será capitalizada por recursos do Estado, ou seja, pago por todos os outros, inclusive aqueles que não são atendidos pela CE. Certo. Então, isso é uma medida óbvia e imediata. Agora, vamos supor que o Estado do Rio Grande do Sul não tivesse um banco. Se não tivesse um banco, e o governador hoje propusesse, vamos construir um banco, todo mundo ia achar que é maluquice, né? Mas já tem um banco, e o argumento do governo, que pode ser válido, digamos, não posso privatizar o banco porque ele gera lucro. Isso pode ser discutível. O lucro que ele gera, como proporção do capital que está lá, é maior do que o custo da nossa dívida? Vale a pena deixar o capital empregado lá? Vale a pena ser controlador de um banco? Mas vamos deixar esse argumento de lado. Ele diz que não pode privatizar porque gera lucro. E o Estado se beneficia disso porque, como ele detém ações do banco, ele recebe dividendos de parte desse lucro. Aí, ao mesmo tempo, ele quer vender as ações que geram esses dividendos. Então, isso é contraditório. E quer vender as ações por valor abaixo do que elas realmente valem, do valor patrimonial, do valor que está registrado no balanço oficial do Estado. Na minha opinião, isso é um crime de responsabilidade, se levado adiante. Não pode vender, porque se é para vender, então faz o seguinte, vende 1/3 e mais o controle, porque ao invés de vender por 2 bilhões de reais, isso vai valer talvez 8 bilhões de reais. Essa discussão ela é sempre muito mal conduzida, na minha opinião. Se a gente dissesse para os gaúchos o seguinte, então, são 11 milhões de habitantes, o banco vale 22 bilhões de reais. Vamos vender o banco, pegar 11 bilhões para pagar a dívida e 11 bilhões nós vamos distribuir para os gaúchos. R$1.000 para cada CPF. Pergunta se os gaúchos seriam favoráveis ou contra a privatização. Acho que a resposta seria outra, né?
Então, assim, dependendo da forma como a gente conduz essa pergunta, ela leva a resultados diferentes. Muita gente diz, não, os gaúchos são majoritariamente contra a venda do banco. Aí eu te pergunto, nós somos 11 milhões. Então por que a gente não tem 5 milhões de contas no Banrisul? Por que as pessoas têm conta no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, no Sicredi ou em outros bancos? Então essas não defendem o Banrisul, porque não tem sua conta lá, não tem seus recursos lá. Né? Então essa discussão ela precisa ser feita de maneira transparente. E a pergunta que vale é, existe uma forma melhor de empregar os recursos que hoje são dos gaúchos e a gente emprega no Banrisul e receber retorno melhor? Enquanto a gente faz essa discussão, a providência mais imediata é melhorar a governança do banco, melhorar o resultado do banco, o desempenho dele, para que ele possa gerar mais lucro a partir do capital que a gente tem empregado lá. Valorizá-lo como patrimônio de fato do Estado, isso? Exatamente. Tá, Matheus, agradeço a tua presença aqui. Eu agradeço o convite. As portas estão sempre abertas, né? Fica sempre o convite. Tu estás fazendo um roteiro no Estado? No Estado, nas principais cidades do Estado. Tá, certamente voltaremos a Cachoeira. É isso que eu ia comentar. Quando voltares a Cachoeira, as portas da TV Cachoeira estão sempre abertas. Então, muito obrigada. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. O NT Sul desta sexta-feira fica por aqui, mas a gente se encontra no fim de semana, sábado e domingo, às 11 horas da noite. Tem NT Sul Mais com reportagens especiais. Não perca, tem transmissão ao vivo também no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Segunda-feira, o NT Sul volta ao meio-dia aqui na tela da Novo Tempo. Até lá, tchau!